Esse vídeo é para você que em alguns momentos se sente tentado a olhar para trás, ou seja, a ter saudade de coisas que acabaram ou não viver o presente por conta de coisas que você perdeu ou coisas que passaram ou coisas que ciclos que encerraram. Então, o objetivo desse vídeo é que você entenda o quão importante é você olhar para frente e não você ficar olhando para trás. Olha só o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 62. E diz assim: Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, isso é muito sério, cara. Quando você olha para trás, quando você começa a perder a atenção e o foco no presente, e você olha para trás, você começa a ter dificuldades, a sua vida começa a se tornar um pouco desafiadora por causa do que eu vou te dizer aqui nesse vídeo. Um dia nós estávamos numa carona com uma pessoa e essa pessoa estava dirigindo e no meio desse nosso trajeto aconteceu algo que foi quase um acidente. Então o motorista, quando nós falamos assim, meu, olha o que aconteceu, o motorista, ele olhou para nós, olhou para trás e ele falou, gente, o que, que aconteceu? E cara, ele tinha quase batido o carro e agora ele estava olhando para nós e a gente dizia para ele assim, olha para frente, olha para frente, olha para frente. Por quê? Porque quando você começa a olhar para trás, a primeira coisa que acontece é você perde a visão de futuro, você perde a visão da sua jornada, daquilo, você perde a direção, você perde o controle do que vem pela frente e o seu trajeto. Se você é ser humano e corre sangue aí nas suas veias, o seu trajeto é cheio de desafios e obstáculos. Isso é para todo mundo. Então preste atenção. Primeiro ponto do que estamos conversando. Você não pode ficar olhando para trás, porque todas as vezes que você olha para trás, você perde a visão do que está na sua frente. Você perde a visão de futuro. E talvez você saiba disso, conheça pessoas ou até mesmo você, em muitos momentos não tem uma visão clara de futuro. É muito comum as pessoas se sentirem constrangidas, às vezes confusas, perdidas, quando é perguntado para elas algo sobre o futuro delas. Quais são os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Por quê? Porque elas passam muito tempo, cara, muito tempo olhando para trás e isso faz com que elas percam então a perspectiva do futuro. O texto é muito sério e o texto traz aqui um peso muito grande, né? É algo muito sério, porque olha só o que o texto diz. O texto diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, ou seja, arado fala de trabalho, arado fala de missão, arado fala de propósito, arado fala de semeadura, de colheita. E se fala de semeadura e colheita, então arado fala do futuro, porque colheita tem uma relação muito alinhada com o futuro. Tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então, quando Jesus fala do arado, não foi por acaso. Ele está dizendo o seguinte: quando você pega no arado, quando você começa algo, você tem uma coisa que é importante pensarmos no arado: você tem uma linha, você tem um trilho, você tem um trajeto. Mas quando você olha para trás, você perde a visão de futuro, você perde a perspectiva, você perde. E se você olha para trás e para de semear, você para de gerar um futuro especial, um futuro brilhante para a sua vida. E o que é muito importante? Trabalhando como pastor aí, né? Há mais de uma década, o que eu percebo é que quando as pessoas elas entram para o reino de Deus, elas começam a fazer uma nova semeadura. Mas enquanto elas estão semeando aquela nova semeadura, elas ainda estão colhendo a semeadura anterior. E aí o que acontece? Elas estão colhendo uma colheita muitas vezes amarga, uma colheita muitas vezes até em alguns momentos angustiantes, colheitas duras, consequências pesadas do que elas fizeram em seus passados. Mas quando ela começa a semear, eu e a Daí muitas vezes nós encorajamos: olha, agora você está fazendo uma semeadura, você está semeando, então vai passar essa fase da colheita ruim e vai chegar a colheita boa. Isso é uma promessa.
de Deus para a sua vida, mas você tem que aguentar um pouco, você tem que ficar firme. Agora, o que o texto está dizendo? Olha só como é pesado, eu estou lendo na versão NVI, olha só como é pesado. A pessoa que olha para trás não é apta para o reino de Deus. É sério, isso é muito sério, gente, isso é muito importante. Você precisa estar apto, preparado para as coisas de Deus. Porque se você não está preparado para as coisas de Deus elas não se desenvolvem, elas não fluem na sua vida. Então, pegou no arado, você precisa olhar para frente, você precisa semear, seguindo um trajeto, seguindo um trilho e com a visão de futuro. Está dirigindo a sua vida, não dá para olhar para trás. Se você ficar olhando para trás, você perde a direção. E uma coisa que é importante o retrovisor? É importante. Às vezes saber o que está acontecendo atrás é importante, lembranças, memória, até mesmo aquele bom saudosismo, não tem problema nenhum. Por isso que o motorista, ele pode olhar para o retrovisor, ele pode olhar para trás, pode sim, sem problema nenhum. Ele pode olhar no espelho e ver o que está acontecendo atrás, mas ele não pode olhar só para trás. Ele não pode só, inclusive, os espelhos já são ajustados de maneira que ele possa olhar sem perder a visão periférica, a visão da frente, e que ele possa rapidamente voltar a ter o foco no futuro. O objetivo desse vídeo é dizer: você precisa olhar para frente, você precisa ter uma perspectiva de futuro, você precisa saber qual é o trilho, qual é o trajeto que você está trilhando. Exemplos bíblicos de pessoas que olharam para trás, nós temos dois bem importantes. Um dele é a mulher de Ló, que olhou para trás quando fugindo, da destruição de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso eu teria que ter um outro vídeo para falar só desse texto, mas o que significa? Significa que quando eu olho para trás, eu acabo paralisando, eu acabo travando. A minha vida não anda nem para trás nem para frente, eu fico travado. Cuidado, você que está olhando para trás, você que está vivendo de passado, cuidado com isso. É muito lindo um texto de Isaías que vai dizer: chega de viver de passado, parem com isso. Estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo? Eu estou fazendo coisas novas. O nosso Deus é um Deus de novidades, um Deus de futuro. Ele tem um futuro, ele tem esperança para a sua vida. Então, outro exemplo que nós temos do Antigo Testamento são o povo de Israel, os hebreus, caminhando pelo deserto. Em muitos momentos lembrava do Egito, eles tinham saudade do Egito, e como em uma expressão muito comum, certa ocasião, alguém disse o seguinte: eles foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado de dentro deles. E eles tinham saudade das cebolas do Egito, eles tinham saudade das coisas do Egito. E isso fez com que muitos deles, por reclamarem e murmurarem, morressem lá no deserto, não chegassem na terra prometida. Pessoal, terra prometida é futuro, terra prometida é promessa, como diz o nome, prometida, é uma promessa. Eles perderam o direito da promessa, a bênção da promessa, porque eles perderam a visão de futuro. Ao invés de eles olharem para a terra que Deus prometeu, eles ficaram olhando para a terra da escravidão. E aí eu quero terminar meu vídeo dizendo: você está apto para o reino de Deus? Você está olhando para aquilo que Deus tem para a sua vida, para os planos, para os projetos, para os sonhos, para as promessas? Ou você está vivendo preso na terra da escravidão, lembrando, tendo saudade dos relacionamentos destrutivos, tendo saudade das coisas ruins, tendo saudade dos pecados, tendo saudade das mentiras que o diabo te contava na terra da escravidão? Então eu quero que você, saiba de uma coisa: você precisa olhar para frente, porque quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deus abençoe, que essa palavra seja de edificação aí da sua vida. Se você puder, compartilhe com outras pessoas que também possam aproveitar o conteúdo desse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.